Bom dia. Deus abençoe esse dia, Deus abençoe essa semana que se inicia, que nós possamos estar sempre levando as nossas orações, nosso pensamento a Deus, que Deus possa estar abençoando nosso dia, nossa semana, abençoando nossas famílias, tá? E que nós possamos falar, procurar entender e ver também, lembrar das histórias que nós contamos anteriormente. E para começar, nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus, nós vamos pedir a Deus que abençoe a lição que nós vamos cantar, a lição que nós vamos ouvir, a história que nós vamos ouvir, e que essa história possa falar e possa trazer uma mensagem, que ela vai trazer uma mensagem muito bonita para nós. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço por cada criança, Jesus amado, que o Senhor possa estar abençoando a cada uma, que o Senhor possa, Jesus amado, estar livrando de qualquer enfermidade, possa estar livrando desse corona. Jesus amado, que o Senhor possa fazer com que isso tudo acabe logo, que nós possamos, Jesus amado, voltar à nossa normalidade, que nós possamos nos encontrar novamente. Oh, nós sentimos tanta falta, Jesus amado, de nos reunir, de nos comunicar, de nos abraçar, Jesus amado, e nos sentir, Jesus amado, uns próximos aos outros, Jesus. Oh, Jesus, abençoe a história que nós vamos ouvir hoje, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa falar, Jesus amado, a cada criancinha, que o Senhor possa estar mostrando, Jesus amado, o que ela deve fazer, Jesus amado, que nós devemos obediência a Ti, Jesus, que tudo nós devemos a Ti. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço no nome de Jesus. Nós vamos cantar. Agora nós vamos cantar. Vamos lá. Nosso corpo é a casa de Deus. E tudo que a gente faz deve agradar a Deus. Que tudo que a gente faz é porque Deus nos dá sabedoria, que Deus nos permite fazer, que Deus nos orienta. Então, vamos cantar? Meu corpo é a casa de Deus, em mim Ele veio morar. Tudo que penso, tudo que sinto, devo a Ele agradar. Meu corpo é a casa de Deus, em mim Ele veio morar. Tudo que sinto, tudo que faço, deve a Ele agradar. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas se afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Olha, o sabão lava meu rostinho, lava minhas mãos, lava meu pezinho, mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada,
tudo Ele pode apagar. Hoje nós vamos continuar a nossa história sobre Daniel. E para nós temos um versículo para que nós possamos memorizar. E ele se encontra lá em 1 Pedro 5:5. E ele diz assim: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha, sejam humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nesse versículo ele quer dizer que nós temos que ser humildes, que nós não devemos ser orgulhosos, ou seja, eu sou bom, eu faço melhor do que os outros, eu sou melhor do que os outros. Nós não devemos ser assim. Antes de começar essa história, vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês recebem uma medalha por uma gincana, ou você participa de um jogo, aí você faz mais pontos, aí você fala assim: eu sou bom, eu sou melhor, ninguém faz melhor do que eu. Como seria? Você acha que isso está certo? Será que isso agrada a Deus? Assim, gostaria que vocês pensassem nisso, porque hoje é o que vai falar a nossa história, de um rei que se achou melhor do que os outros, que ele era o melhor, que tudo ele fazia, porque ele era que era bom. E quando ele pensou assim, Deus mostrou para ele, deu uma dúvida, ele teve que aprender de uma forma bem difícil, que não é assim que as coisas acontecem. Olha, depois que os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram salvos da fornalha onde eles foram jogados, a fornalha ardente. Aí o rei, ele resolveu escrever uma mensagem. E nessa mensagem ele disse assim, ele começou a dizer assim: considerei que era bom falar sobre os sinais e as maravilhas que o Altíssimo Deus tem feito por mim, por meio da experiência de Daniel e dos seus amigos, e também por meio da própria experiência que havia visto pedir a Deus de Daniel. Ele então queria que o povo soubesse que existia um único Deus. Só que para ele chegar a essa conclusão, o que aconteceu? O rei Nabucodonosor teve um outro sonho. Só que desta vez ele lembrou, ele viu, ele sonhou e conseguiu lembrar do sonho que ele teve. Aí o que ele fez? Ele foi e chamou todos os homens sábios, os seus magos, os astrólogos, os feiticeiros. Aí ele contou
ele chamou para que fosse a presença. E quando essas pessoas estavam na presença dele, aí ele contou o sonho. Aí ele contou e perguntou qual era o significado desse sonho. Mas nenhum deles conseguiu interpretar esse sonho. Ninguém sabia dizer o que significava esse sonho. Mas aí ele chamou a Daniel. Aí Daniel, quando chegou à presença dele, o rei Nabucodonosor chamou pelo nome babilônico, que era Beltesazar. Aí ele chegou e falou assim: Daniel, você é o homem mais sábio de qualquer um dos sábios. Aí o Espírito Santo de Deus está em você e não tem nada de difícil para você. Aí ele falou assim: me diga o que significa o meu sonho. Aí o rei Nabucodonosor começou a descrever o sonho dele. E o sonho dele era o seguinte: ele viu uma grande árvore. E essa árvore, ela cresceu. E cresceu muito, que ela chegava a tocar os céus. E nessa árvore, ela era muito cheia de frutos. E ela dava muitos frutos. Os passarinhos ficavam em seus galhos. E os animais ficavam à sombra dessa árvore. Essa árvore fornecia uma sombra muito boa. As frutas alimentavam ali aqueles passarinhos. De repente, no sonho dele, ele viu um anjo que gritou assim: olha, cortem a árvore, cortem os galhos, espalhem os frutos, deixe que os animais fujam, coloque um cinto de metal em volta do tronco e deixem que o capim cresça. O anjo não estava falando do reino da árvore. O rei estava falando, os anjos estavam falando de uma pessoa. O que iria acontecer, estava mandando uma mensagem. Aí, e falou mais: olha, ele falou assim, e na sua mensagem da continuar: deixe que ele seja molhado com o orvalho do céu e viva entre as plantas e os animais. Deixe que a sua mente seja transformada de mente de homem para mente de animal. O anjo estava falando de uma pessoa. Quando Daniel ouviu essas palavras, esse sonho, Daniel ficou preocupado, fez uma cara de preocupação.
Olha, esse sonho era para que as pessoas soubessem, todo mundo soubesse, que todos vivem, que todos que vivem devem saber que o Altíssimo Deus é o verdadeiro Deus, Rei sobre todas as terras. É Ele que pode dizer quem pode governar qual nação. Quando terminou de contar essa história, Daniel ficou preocupado. E o rei deu um longo suspiro. Olha, Daniel falou assim, olha, que bom seria que esse sonho fosse para os seus inimigos. Mas esse sonho não era para os inimigos. Aí ele falou assim, olha, que Deus tinha mostrado a ele, olha, meu Senhor, essa árvore maravilhosa que o Senhor descreveu, ela é o Senhor. Essa árvore maravilhosa que cresceu, que é o Senhor, que o Senhor cresceu, que a cidade, que o seu reino é o maior de todos os reinos. Não tem um reino maior do que o seu. Só que, porém, quando o anjo disse, derrubem e destruam as árvores, ele disse, olha, nesse sonho, o Senhor vai ter que deixar o seu povo, o Senhor vai viver, você vai ter que viver longe do seu reino, e que o Senhor vai viver entre os animais, que o Senhor vai comer as ervas como o boi come, e o Senhor vai dormir ao relento, e o Senhor durante a noite será molhado pelo orvalho que cai do céu. Mas nem tudo é ruim. Nem tudo que esse sonho é ruim. Quando ele diz, olha, corte os galhos, cortem as folhas, mas deixe o tronco, ele quer dizer que este reino te será devolvido. Aí, quando Daniel terminou de falar, ele falou assim, olha, Senhor, o Senhor precisa deixar os seus pecados de lado e faça aquilo que é certo. Daniel estava muito preocupado com Nabucodonosor e ele não queria que nada acontecesse de ruim. Só que Nabucodonosor era um chefe, um rei muito orgulhoso, muito severo. Ele tratava as pessoas com muita severidade. Então, muito orgulho. Aí, um dia, o rei Nabucodonosor estava andando sobre o parapeito do seu palácio, sobre o terraço do seu palácio, e ele viu lá a grande Babilônia, as grandes construções que tinha ali. Ele viu. Aí ele falou assim, nossa, que
coisa mais linda, olha só, tudo que eu fiz, todas as construções, todos os prédios que eu fiz, olha esse palácio que eu fiz para o meu próprio bem. Mas será que foi Nabucodonosor que fez aquilo ali tudinho sozinho? Ele não teve a ajuda de ninguém. Enquanto o orgulho de Nabucodonosor crescia, aí veio uma grande voz e disse: olha, você será destituído do seu reinado. Você vai ter que sair. Vai ter que sair e ir para bem longe. Aí ele falou assim: olha, você vai ser conduzido para bem longe mesmo. Aí ele foi para bem longe. Aí lá, o rei Nabucodonosor estava acostumado a comer as melhores comidas, vestir as melhores roupas, dormir em camas muito macias, tudo muito cheiroso. Só que quando ele foi destituído e foi mandado foi levado para bem longe, aí ele começou, olha, teve que comer a grama que o boi come. O cabelo dele começou a cresceu como se fosse penas de águia. As suas unhas cresceram e deram volta assim e se curvaram, assim como as garras de uma águia. E ele ficava ali ao relento, e à noite ele era todo molhado. E quando ele teve sonho, ele disse, essa mensagem dizia, Deus quis dizer o seguinte: que durante 7 anos ele ia ficar longe do seu reinado, e ele só iria voltar para o seu reinado depois que ele reconhecesse que tudo foi Deus que Deus deu a capacidade para ele reinar, que Deus deu capacidade, deu inteligência, Deus deu conhecimento para que ele construísse a grande cidade, que muitas pessoas os ajudaram. Ele não fez nada sozinho. E se passou 1, 2, 3 anos. 3 anos, 7 anos, e ele lá, jogado, ele deu uma doença, onde a sua mente se transformou em uma mente de animal. Ele agia como animal, ele não agia mais como um homem, um ser humano, mas como um animal. Só que quando chegou esses 7 anos, ele levantou os olhos aos céus e pensou e olhou. Então ele começou a louvar a Deus. Começou a louvar a Deus e a engrandecer, louvar e honrar e saber e entender que tudo que acontece é porque Deus é que faz. Deus, o Altíssimo, é que nos capacita. Deus é que que capacita ele, que nos capacita para fazer todas as coisas
que nós não podemos achar que nós somos melhor, que nós é que fazemos as coisas, que nós não dependemos de ninguém. Então, quando ele viu, quando ele honrou, que ele adorou a Deus, a mente dele foi curada e ele voltou a ser o homem que ele era, voltou a ser um humano, ter pensamentos humanos. Aí o seu reinado foi reconstituído, ele voltou a ser o rei da Babilônia. Quando Deus fez com que Nabucodonosor passasse por todas essas coisas, passasse durante esses 7 anos longe do seu reinado, vivendo como animal, ele quis que Nabucodonosor entendesse, aprendesse que todas as coisas é Deus que tem o poder de fazer, que é Deus que capacita, que ninguém pode impedir Deus de fazer as coisas. Deus que ninguém deve questionar as coisas que Deus faz, que Deus nos manda. Então, nós possamos entender que sempre que nós, pensamos em fazer alguma coisa, nós temos que orar a Deus e pedir que Deus nos mostre e que nós possamos fazer aquilo que Deus nos manda e que nós não podemos ser orgulhosos, nós não podemos ser como Nabucodonosor, que achava que ele é que era o melhor, que ele é que fazia todas as coisas, que ele tinha feito todas as coisas. Quando nós fazemos alguma coisa, nós estamos participando de um campeonato de futebol, de basquete, nosso time ganhou, mas eu não fiz sozinho, você pode até ter feito muitos pontos, mas você não fez sozinho. Você teve a ajuda de outras pessoas. O orgulho é que destrói. E quando nós somos humildes, Deus nos honra, nos apoia e nos dá muitas coisas. Tá bom? Vamos agradecer mais uma vez por essa lição e que nós possamos aprender, assim como Nabucodonosor, que Deus é que nos capacita. Deus é o Altíssimo. Ele tudo pode. Tudo Ele faz por nós. Vamos orar e agradecer. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos abençoa, porque o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá inteligência. Jesus amado, abençoe o nosso estudo, abençoe aquelas pessoas que nos rodeiam, os nossos professores que nos ensinam. Jesus amado, obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado, Jesus amado. Faça com que não permita que nós sejamos orgulhosos, mas que nos dê humildade, que o Senhor traga humildade aos nossos corações. Eu te agradeço, Jesus, por tudo. No nome de Jesus. Amém. Já está na hora de acabar. Nossa música chegou ao fim, mas aula que vem eu vou voltar pra cantar de novo e ser feliz. Já está na hora de acabar. Nossa música chegou ao fim, mas aula que vem eu vou
Tchau, tchau.